Olá, tudo bem? Estamos na terceira mensagem da terceira temporada da série bíblica intitulada Para Deus não existe meio termo. Hoje vamos falar que para Deus não existe meio termo quanto ao seu zelo, diante do qual ou é consagração ou é corrupção. Na conversa de hoje vamos aprender que o nosso Deus é zeloso e para estarmos consagrados diante dele é preciso estar em guerra constante contra o pecado, estando constantemente em guerra contra a nossa carne, onde o pecado habita. Muitas vezes, no Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, nós vemos Deus enviando o seu povo, Israel, à guerra para a tomada da posse da terra que havia prometido dar ao seu precursor Abraão, do qual descenderia o Salvador do mundo. Portanto, diferentemente de hoje, aquelas eram guerras sagradas, que faziam parte do plano maior de Deus para a salvação de toda a humanidade, através de seu Filho Jesus Cristo. Sendo assim, no livro de Números, capítulo 31, versículos 3 e 6, vemos Moisés, sob a ordem de Deus, armando o povo para a guerra sagrada contra os midianitas, por terem eles corrompido a nação de Israel, levando-a a adorar os ídolos das mulheres moabitas. Então Moisés falou ao povo, dizendo: armem alguns de vocês para a guerra, e que eles saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Moisés mandou-os para a guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de ataque. Para Deus não existe meio termo quanto ao seu zelo, diante do qual ou é consagração ou é corrupção. E para estarmos consagrados diante do zelo do Senhor, é preciso estar em guerra constante contra o pecado. Uma guerra sagrada contra a nossa carne, onde o pecado habita, conforme lemos em Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. É preciso estar na luta, nessa guerra sagrada, de forma constante, contra o pecado que habita em nossa carne, para que possamos vencê-lo constantemente na dependência de Jesus e do seu Espírito. No momento em que você abandonar essa guerra, sutilmente o pecado começará a corrompê-lo e voltará a dominá-lo em sua carne. Não deixe que isso aconteça. Renda-se a Jesus agora e ande na dependência do Espírito Santo. Viva em vitória nessa guerra contra o pecado e contra a carne, onde o pecado habita. Seja um consagrado diante deste Deus zeloso que zela pela sua vida. Amém? Que Deus o abençoe e lhe dê a vitória.